Fala rapaziada, vamos a mais uma videoaula aqui. Nessa aula número 3 eu vou começar revisando com vocês integrais por substituição. Aquela coisinha bonitinha que a gente chamava de U e DU lá, lembra? Para isso eu vou revisar com vocês derivada pela regra da cadeia para que a gente consiga interligar esses dois conteúdos. Mandando bala aqui na matéria, vamos começar aqui então, ó. A nossa brincadeira. Comecemos calculando a derivada da função y igual a raiz de x. Primeiro macete. Toda vez que na sua frente aparecer uma raiz, você sempre vai escrever essa raiz em forma de uma potência com expoente fracionário. Vamos lá? Por exemplo, se eu tenho aqui raiz de x, aqui não tem nada, é 1, aqui não tem nada, é 2. Isso aqui pode ser escrito como x elevado a 1/2. Ó, você pega o de dentro, põe em cima, e o de fora você põe embaixo, x elevado a 1/2. Se eu tenho, por exemplo, 3x elevado a 5/4, eu posso voltar isso aqui para a raiz. Como? Eu coloco 3x aqui, quem está em cima vai dentro, quem está embaixo vai fora. E eu posso escrever isso. Então, seguindo esse raciocínio que a gente comentou agora, vamos escrever aqui y igual a raiz de x como uma potência de expoente fracionário, ficaria y igual x elevado a 1/2. Derivando essa função, y', na derivada a gente tira 1 no expoente e esse número ele passa multiplicando. Então, 1/2 vai passar multiplicando o x elevado a meio menos 1. O que é menos 1? Menos 1 é a mesma coisa de 2 sobre 2. Eu escrevo assim para não precisar tirar o MMC aqui, ó. Fica mais fácil. Então, isso vai ficar y' é igual a meio vezes x elevado. 1 tira 2 dá menos 1/2. Está calculado, mas tem como eu deixar um pouco mais bonito, deixar mais apresentável. Não é muito bonito deixar uma potência com expoente negativo. A gente aprendeu que toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu posso inverter a base. E quando eu inverto a base, o meu expoente, que é negativo, vira positivo. Isso daqui vai ficar, então, meio vezes 1. Volta isso para dentro da raiz. X elevado a 1/2 é raiz de x. Pode multiplicar isso daqui, vai ficar y' é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Olha que tranquilo, que fácil, hein? Isso eu fiz na derivada. Agora, para eu calcular essa integral, raiz de x dx, não mais a derivada, a integral. O processo é o mesmo, é parecido. Então, o que eu faço? Pego a raiz e tiro. Escrevo ela como uma potência de expoente fracionário. Então, vai ficar x elevado a 1/2 dx. Nós aprendemos que para derivar, em vez de subtrair 1, a gente soma 1. Então, nós vamos pegar o x elevado a 1/2 e vai somar uma unidade. Então, vai somar 2 sobre 2. E vai pegar esse resultado que dá meio mais 2 sobre 2, dá 3/2. E vai dividir isso por 3/2. Mas atenção, pessoal. Muito feio e chato ficar fazendo essa divisão por 3/2. Qual é a minha sugestão para vocês? Ó, quando você divide uma fração, você conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, em vez de eu dividir por 3/2, eu posso multiplicar pelo inverso de 3/2, que é 2/3. Então, isso daqui vai ficar x elevado a 3/2 vezes 2/3. Quer deixar isso um pouco melhor? Põe o 2/3 na frente e passa esse x elevado a 3/2 para a raiz, que vai ficar raiz de x elevado 3 sobre 2, mais uma constante. Aqui eu coloquei mais uma constante porque isso não é uma integral definida, que vai de um valor até o outro. Conseguiu relacionar esses dois? Agora vamos chegar onde eu precisava aqui com vocês. Eu quero calcular a derivada da função y igual a raiz de 3x mais 5. Rapaziadinha, presta bastante atenção aqui.
Nesse primeiro caso, eu tenho só um valor aqui dentro, é o x. Aqui agora eu não tenho mais só o x, eu tenho 3x mais 5. É como se eu tivesse, nesse caso, duas funções. A função de fora, que é uma raiz, e a função de dentro, que é uma função do primeiro grau, a 3x mais 5. E aí fica fácil, não posso pegar e jogar direto. Qual que é a dica que a gente usa em cálculo para reduzir, para ficar mais simples? A gente trabalha com a mudança de variável. Eu posso chamar esse cara aqui dentro de u. Então, quem é o meu u? Eu chamo uma letra. Pode ser qualquer letra, mas a gente costuma usar o u. O meu u vai ser o 3x mais 5. Se eu chamar esse carinha de dentro da raiz de u, como que ela fica escrita? Ela fica como y igual a raiz de u. A gente já sabe quanto que dá essa derivada. Ó. Vamos ver? Essa derivada ela vai ficar como 1 sobre 2, olha do exercício anterior, vezes raiz de x. Só que aqui não é a raiz de x, aqui dentro a gente pôs o u. Então, vezes raiz de u. E olha como é simples. Quem é o nosso u? O nosso u é 3x mais 5. Olha ele aqui. Então, serve para tudo. Se aqui dentro for 8x mais 10, você vai pôr 8x mais 10 aqui. 5x mais 1, 5x mais 1 aqui. E assim por diante. Isso é a mudança de variável que a gente fez. Como ficaria isso na integral? O mesmo caso. Olha o que eu comentei ali atrás com vocês. Nessa primeira integral eu tenho x. Uma única função, a função da raiz, a primitiva dela. Agora, aqui eu tenho a função do primeiro grau alterada, então eu vou chamar esse carinha de u, eu vou fazer a nossa mudança de variável. Quem vai ser o nosso u? O nosso u vai ser o mesmo caso, vai ser o 3x mais 5. Como fica essa integral, moçada? Ó, fica raiz de u, o que era x eu transformei para a variável u. Só que agora presta muita atenção. Quando você faz uma mudança de variável na integral, você tem que pegar todas as letras que tem x e mudá-las. Todas elas precisam se transformar para u. Então, esse cara aqui que é dx, ele tem que virar alguma coisa em função de du. O que é esse d? Esse d é a derivada. Ele está pedindo para você derivar o u em relação a quem? Ao x. Então, eu vou vir aqui, ó. Meu u é 3x mais 5. Então, eu vou pegar e derivar u em relação a x. Derivada de 3x mais 5 é 3. Eu preciso isolar o dx porque eu quero sumir com ele daqui. Se eu multiplicar isso em cruz, vai ficar du vezes 1, du. 3 vezes dx dá 3dx. Eu preciso isolar o dx, eu isolo ele. O 3 está multiplicando, e em matemática, quem está multiplicando passa dividindo. Então, o meu dx eu posso colocar no lugar du sobre 3. Para terminar esse exercício, olha que bacaninha que fica. Du sobre 3 é a mesma coisa que raiz de u vezes 1/3 vezes du. 1/3 é constante, toda constante numa multiplicação ela pode cair fora da integral. Então, isso aqui vai ficar, ó, 1/3 vezes raiz de u du. Agora acabou o exercício, olha que simples. Eu já sei quanto que é a raiz de u du. A gente calculou aqui como x dx. Então, aqui no lugar do x é como se fosse um u. Então, vai ficar 1/3 vezes 2/3 da raiz cúbica de x, no caso, da raiz cúbica de u, ao quadrado. Agora, para finalizar isso aqui, 1/3 vezes 2/3 dá 2/9. Quem que é o u que a gente chamou aqui, ó? É o 3x mais 5. É só você vir aqui e colocar, ó.
3x mais 5 elevado ao cubo. Tá aí alguns exercícios com mudanças de variável. Na próxima aula eu já vou fazer mais um envolvendo essa mudança de variável sem revisar a derivada. Foi só para vocês fazerem um paralelo entre os dois. Aquele abraço e até daqui a pouco, moçada.